Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Mal. Fala, galera. Aqui é o André, beleza? E aqui é o Matheus. Estamos dando risada já porque o Andrezão tava falando, soltamos a vinheta. Pô, na cara, né? E tome. Cara, Toma. mas é isso, bora lá, rapaziada. Vamos falar hoje sobre o Fight Night que vem aí, o UFC Kansas, Ian Gary versus Carlos Prates. Cara, lutaça. Vamos debulhar aqui essa luta com essa fera aqui. Andrezão, obrigado pela presença, cara. Essa força aí que você dá pra gente. Tamo juntos, Matheus, Mal, galera da Central do MMA. Prazerzaço estar sempre com vocês aqui nessa resenha braba. Tamo juntos. Boa, bora lá. Mal, você falou que você queria botar o André na fogueira já logo no começo, sem massagem. Manda bala aí, cara. Primeira pergunta? Primeira. Ó, Tá bom. vou falar um negócio que eu quero saber do André. A gente sabe tudo que envolve essa luta. Tudo. Só que teve uma questão nova que foi trazida à tona há umas 2 semanas atrás pelo Prates, que foi ele estar botando uma carcaça digna de um meio médio pesado, assim. De 81, 82 quilos para 90, 91 quilos. Ok, acho que é válido, até pela altura dele e tal, pelo jogo dele. Assim, vai ajudar na absorção de golpe, vai ajudar no punch, né, no poder, na potência dos golpes, vai ajudar ali na troca de força, mas e gás? Porque na parte de isometria, você não acha que pode ser um tiro no pé? Esse ganho de massa? Eu acho que não, cara. Eu acho que não, porque o ganho de massa dele, ele vai ganhar músculo, né? Ele tá ganhando músculo para esse processo. Uhum. E aí... E o jogo dele não é um jogo... Ele não é um grappler que ele tá ganhando massa. Ele é um striker. Então, dificilmente ele vai fazer um grappling ativo. Ele pode fazer sim um grappling reativo, Defensivo. aquele grappling defensivo, né? O de defesa. Eu acho que nesse caso vai favorecer, vai ajudar, porque ele vai estar mais forte para fazer força para defender os caras. Ele não vai usar essa força nova, essa musculatura para o ataque, entendeu? Eu acho que isso não vai ser um problema para o gás do Prates, não. E eu tenho uma informação privilegiada de dentro da Fight Nerds, tá? Aí vocês anotem aí, que para lutas de 3 rounds, ele fuma, né? Marlboro vermelho. Para 3 rounds. Para 5 rounds, ele está trocando para o Marlboro Light. Então o gás vai estar um pouco melhor. Pô, essa informação aí, informação breaking news aqui, rapaziada. Essa informação ela é relevante. Cara, eu sei que atleta profissional, cara, ele faz o que ele quiser ali da vida dele, quantos cigarros ele fuma, não tem problema, as performances dele são muito boas. A única coisa que me pegou foi, se o Ian Gary for para a parte de isometria, de cansar, de fazer jogo de grade, que não é muito de praxe dele, mas ele fez contra o Michael Venom Page, eu falei, pô, será que esse peso a mais não pode dar uma cansada, sabe? E ele botou uma carcaça considerável, né? Ele subiu, acho que uns 10 quilinhos. Mas olha só. 10 quilinhos. Olha só, eu acho que isso vai ajudar mais do que dificultar, galera. Porque é o seguinte, o Prates, ele falou isso pra mim, cara. Ele falou isso pra mim no dia que eu conheci ele nos estúdios do Fight Pass lá. Ele é um cara que nunca gostou muito de fazer musculação, de malhar. Uhum. Ele é um cara que, porra, luta de 7-7, perdia pouquíssimo peso para lutar. Pouquíssimo. Então ele descia fácil, ele é um cara magrão. Eu acho que essa nova fase dele, colocando uma carcaça, mostra que ele tá um atleta mais focado, mais completo. Ele tá mais ligado nos objetivos. E ele percebeu, vida, né? é claro, e ele percebeu o seguinte, que, porra, no topo da montanha, irmão, ele vai pegar uns caras brabos de grappling. O Gary não é especialista no grappling, mas é um cara que faz esse jogo. Então, Gary, dali pra cima, Gary, porra. Chavicate, Belal, Covington. Sean Brady, meu irmão, durinho. São os caras que ele vai ter, não adianta só, pô, vir pra porrada, defender uma quedinha ali, outra aqui. Irmão, os caras vão pra derrubar, os caras são fortes. Ele falou, ele mesmo em entrevista falou, cara, não é justo eu, com 82 quilos, tá entrando lá pra tomar soco de cara com 90, 92, 93. Então, talvez passa bem.
Aqui, só complementando a informação que o André trouxe a respeito do Marlboro Light, ele tem 40% a menos de nicotina, ou seja, a cada 10 cigarros que ele fumar, equivalem a 6. Então, Viu? Carlos Prates aí é um novo homem, um novo pulmão. Um novo pulmão. Pulmão 2.0. Vai nascer um terceiro pulmão extra dele agora. Mas assim, agora, brincadeiras à parte, eu acho que a carcaça não vai ser um... Essa informação é zoeira, André? Eu fiquei agora... Não, isso é o seguinte. Isso aí é o seguinte. A gente estava no lançamento do Long Story Short, a nova série do Fight Pass. Sim. Do Caio. Do Caio, do né? Pantoja, isso, da Virna e do Michel. São 4 episódios, né? Boa. E aí, no lançamento, tava lá o Pablo Sucupira, tava o Jean Silva, tava o Caio, tava o Demi, tava eu, tava uma galera. Vocês viram, o Minotauro, tava todo mundo. Uhum. E aí o Pablo falou isso, tava eu, o Demian, o Pablo, uma galera conversando. E o Demian vai estar no corner do Gary. Uhum. Aí o Pablo zoou, falou, não, o Demian, agora que ele vem para 5 rounds, fez uma mudança boa no camp, saiu do Marlboro vermelho pro Marlboro Light. A gente rachou de rir, ele zoou. Aí ele brincou pro Demian e falou, Demian, ó, começou a luta, o Pratt já vai atacar de single leg ali no primeiro segundo e vai atacar de single leg. Fica ligado. Tipo, sabe, uma rivalidade de brincadeira. E o Pratt zoou mesmo, né? Saiu um Reels dele lá, do canal dele do YouTube, ele falando assim, porra, 5 rounds é foda, é por isso que eu preciso pegar o cinturão e aposentar logo. Porque o cara falou. A montanha é mais... O ar é mais rarefeito, né? Mais rarefeito e assim... É claro que uma luta mais longa favorece ao Gary, que, pô, é um cara que tá acostumado a fazer essa história assim, né? Sim. De lutas mais longas, né? Um cara que movimenta, bate, sai, tem muito gás, já mostrou isso em outras lutas, não tem tanta experiência em 5 rounds, mas tem uma vasta experiência de lutas que chegaram na decisão também, tem mais rodagem no UFC, e o Prates é aquele cara mais decisivo, né? Então, sim, totalmente. Não sei se agora, mas em algum momento essa história do estilo de vida dele, pode cobrar em algum momento, sim. Pode cobrar quanto em algum momento. Não sei se agora, o cara tem 20 e poucos anos. Eu concordo. E aí, pegando um pouquinho desse gancho que você fez, o André, cara, a gente estava falando do Prates, que é um cara que tem 21 vitórias no cartel dele, né? 6 derrotas, e Ian Gary tem 15 vitórias e 1 derrota. Você acha que tem muita diferença de experiência para o outro? O Gary, ele tá mais tempo no UFC, né? Ele começou no 268, inclusive eu tava revendo aqui para fazer esse papo aqui, né? Esse card foi um card repleto de caras que eram futuras estrelas, foi um card bem legal, mas enfim, o Gary, ele tá mais tempo no UFC, né? Ele é mais experimentado ali no UFC. Você acha que isso tem diferença? Cara, sinceramente, em se tratando de Carlos Prates, eu tô olhando para cá porque eu tô olhando para você aqui no monitor, tá, Matheus? Tranquilo. Eu olho para cá para você, para cá eu olho pro como eu tô no meio, a câmera tá aqui em cima. Em se tratando do Prates, eu acho que não. Uhum. Porque a galera brinca comigo, né? Eu conheço pessoalmente, mas assim, eu trabalho com essa história já há quase 15 anos e eu tenho o privilégio, e é fruto do meu trabalho, eu ter contato pessoal com esses caras e conversar fora das câmeras. E o que me assustou no Prates, cara, é que ele é um cara muito frio. Uhum. Ele é um cara muito frio, assim, psicológico, mental, assim, diferente. E isso aí eu tô falando, quem quiser conferir, vai lá no Fight Pass, tem o programa Se Liga com o Prates. Eu perguntei isso para ele fora do ar e perguntei para ele no ar. Aliás, eu perguntei para ele no ar, e depois a gente trocou uma ideia sobre. Perguntei se ele ficou nervoso na luta dele no Contender. Ele falou, cara, nem um pouco. Ele foi primeira pessoa que me falou que não ficou nada nervoso numa luta do Contender Series com o Dana White. Ele falou, cara, não fiquei nada nervoso. Sinceramente, eu não fico nervoso quando eu subo para lutar. Não fico. Nesse quesito, eu concordo contigo, mas eu queria trazer um pouco da sua visão, porque o Prates, ele é um cara que ele tem uma quilometragem absurda, assim, de luta. Ele tem, acho que no total, ele fez as contas aí, teve um vídeo que ele postou no canal deles, dá mais ou menos 135 lutas profissionais que ele tem aí, cara, contando Muay Thai, ele fez luta de boxe, se eu não me engano, é muita luta.
Isso, cara, querendo ou não, ele ter mais tempo de estrada ali, cara, traz muita cancha para ele. O cara sobe ali, é mais um dia que ele tá subindo ali para fazer uma coisa que ele faz sempre, né? Acho Sim. que isso faz muita diferença. E no estilo de luta você vê que é um cara que ele é calmo, ele é muito Muito. tranquilo, ele tem paciência para ir construindo o nocaute dele e tal. Você acha que o Gary, na trocação em pé, ele pode trazer alguma coisa diferente pro Prats? Ah, cara, eu acho que sempre pode, né? A gente tá falando, né, Matheus, do nível alto daqui pra frente, né? Eu acho que sempre pode. Você vê a luta do Prats contra o Trevin Giles. O Trevin Giles deu mão nele. Então, assim, o nível é alto. Tudo bem que o Prats é um mestre ali do striking, um cara que tem uma distância absurda, super experiente, como você acabou de falar, mas luta, porrada é porrada. E o Gary é bom pra cacete. O Gary é muito bom. Eu vejo 2 pontos importantes para o Gary, 3 pontos importantes para o Gary em pé. O primeiro é que ele vai ser um destro contra um canhoto. E o Gary luta bem contra canhoto, como ele fez com o Geoff Neal. Ele finta muito para chutar alto com a perna de trás, ele tem bons pisões com a perna da frente, ele pisa muito no joelho. E o fato é, o Gary, ele é mais volumoso Lá em ele, questão hein? de... Opa! O cara é Deixei mais escapar. volumoso. Essa tem que ser a capa da thumb. O Gary é mais volumoso. Mais a cara volumoso. do mal. O Vai. Gary tem mais volume de golpes. Obrigado. E o Prats é um cara mais Melhor. preciso, menos. Ele não desperdiça golpe. Ele tem menos volume de golpe, mas é um cara com bastante precisão. Então o Gary pode passar a impressão de estar batendo mais, de estar golpeando mais, de estar buscando mais a luta, porque ele solta mais os golpes. Só que eu acho que isso aí é mais impressão, porque eu tenho certeza que os golpes mais eficientes da luta vão estar partindo do Carlos Prates, até porque o Gary aceita muitos golpes em linha reta, e o Prates é muito bom com esses golpes em linha reta. Aquele direto dele de esquerda lá é bem preciso, é uma sniper. Mas eu fico nesse negócio do pisão, da luta agarrada, de ele chutar muito alto contra canhotos. Eu acho também que um pouquinho, agora, desculpa, eu não estou querendo falar de treinador, de nada, mas o Carlos Prates, às vezes, ele sai um pouco com a guarda baixa, não sei se porque ele confia na absorção de golpe dele ou por causa do Muay Thai, mas ele sai do infight com a guarda baixa. Eu acho um pouco perigoso para um cara como o Gary, que tem a envergadura alta também, não tanto quanto a do Prates, mas que é um contra-golpeador, pode aproveitar esse momento, sabe? Então, sei lá, eu trouxe alguns pontos positivos do Gary aí, não sei se vocês concordam. Eu concordo. Eu tenho mais um para adicionar. Uma coisa que a gente quase não percebe, que não são golpes, é a movimentação. Ele anda muito, o tempo todo, movimenta. Girando, né? O tempo todo, cara. Rápido, ele é rápido. Ele bate, sai, entra e fica naquela movimentação. Ele não tem medo de ficar correndo, ciscando. Então, ele pode fazer uma luta contra o Prats ali de, cara, jab, anda, sai. Sai do raio de ação do canhoto. Sai do golpe, devolve, como você falou. Retribui com jab, retribui com chute alto, anda, sai. E, cara, 3 rounds assim. Se o Prats ficar atrás dele 3 rounds, 15 minutos dessa, o Prats pode sim chegar no 4º round já um pouco cansado. Quem sabe? Não está acostumado a fazer 4, 5 rounds em competição. Na academia os caras fazem 10. E o Gary ainda pode misturar o grappling, né? Tentar ir para as pernas, fazer grade, né, Matheus? O que você acha? Eu vou trazer um contraponto aqui. Tava até olhando as estatísticas do Prats comparando com o Gary. Os dois têm mais ou menos o mesmo volume de golpes significativos conectados por minuto. A diferença é que o Prats é um pouco mais preciso. Eu acho que tem essa possibilidade, mas eu acho difícil dele não conseguir ir conectando, né? Ficar correndo tanto atrás do Gary ao longo da luta, porque se a gente pega e olha o retrospecto dele, ele acabou tomando mão pesada, muito pesada do Geoff Neal, tomou mão muito pesada do MVP, tomou mão muito pesada do Shavkat, e eu ainda acho que o Prats tem a mão mais pesada do que esses 3.
não diria E nem mais pesada, que ele é mais preciso, né? Ele conecta. O Shavkat, por exemplo, ele entra com uma força, muita pujança física, né? Ele solta o golpe com toda a força que ele tem. E o Prats, ele já solta com uma técnica muito certa e na mira, né? E machuca. Todo golpe que ele joga é para machucar. Ele é Ele não feito de bate pra quina, fora. né? É feito de quina. A diferença, eu acho, do kickboxing do Gary pro Muay Thai do Carlos é que o Gary, ele toca, ele gosta do toque. Pá, pá, rápido, pá, pá, vai pontuando. Lá ele, André. Ele gosta. Hoje tá foda. Me vinguei. Hoje tá foda. E o Prats, irmão, ele bate para te machucar. Ele sabe que quando ele te der uma canelada, ele vai te machucar. Ele sabe que quando ele te der uma mão dura, ele vai te machucar. Então ele confia muito nessa técnica dele, nessa pegada que ele tem, entendeu? São muitos anos de Muay Thai, o treinamento do Muay Thai é assim. E não quero ser aqui profeta do apocalipse, ou fazer nenhuma previsão furada, a gente não tem certeza de absolutamente nada, mas no meu entender, no jogo em pé, eu sou mais o Prats. Eu acho o jogo do Prats mais agressivo, ele causa mais dano, é muito inteligente, é um cara difícil de ser atingido, é um cara grande, um cara muito experiente. Então acho que nesse jogo, eu sou mais o Prats. O Gary vai levar uma vantagem ali se a luta ficar um pouco mais truncada, mas também é muito difícil derrubar o Carlão na grade. Nossa, demais, cara. Defende single leg bem pra caramba. Bem, e quando cai, quando é surpreendido, como foi com o Neil Magny, ele raspa, ele é tranquilo. Cara, ele é muito calmo, Não, até no chão ele é calmo, ele é bom de jiu-jitsu, faixa preta, pô. Contra contender, né? Ele fez contra o Mitch Ramirez, aquele ganchinho, aquela raspagem de ganchinho, ela é, cara, fino, assim. E logo que ele cai, ele já vai raspando de quadril para poder colocar as costas na grade. Cara, parece que é tudo bem calculado, assim. Terceiro grau da preta, né, cara? Pô, brother. E assim, ele é um preta de verdade, né? Ele é bom de jiu-jitsu, ele só não faz muito, porque a parada dele é o Muay Thai. Ele não quer ficar fazendo grappling. É que nem o Anderson, cara. O Anderson também tinha o jiu-jitsu dele ali, mostrou isso. E a parada dele era em pé, entendeu? Não tô comparando E o Anderson outra? com o Carlos Prates, mas eu digo mais o estilo ali de tática, né? A tática dentro do Sim. E outra coisa também, o Prats, cara, canhoto versus destro, o Prats vai poder chutar muito aquela perna da frente, com a perna dele esquerda. E ele chuta bem e chuta dolorido. Ele é mal, cara. E as fintas de direto, que ele dá direto, aí a próxima ele finta direto e chuta alto. Para pegar um destro. Guarda baixa, porra, nossa, ele tem umas combinações, cara. No striking, para mim, a diferença dos dois, o Gary é um striker muito bom, mas ele não é tão versátil quanto o Prats. Ele faz o feijão com arroz ali muito bem, mas se for colocar ali os dois, eu acho que tem uma diferença assim na qualidade e na versatilidade também, sabe? E a gente viu ele se perdendo contra o MVP. Né? Tudo bem que o MVP é um cara que, porra, se você falar em versatilidade e imprevisibilidade, ele é imbatível, né? É muito difícil lutar com um cara que nem aquele ali. Você não sabe de onde vem. Sim. Mas eu acho luta ruim pro Gary, cara. E vou falar aqui, já falei na estreia dele, antes da estreia dele eu já falei, e vou repetir aqui, o Carlos Prates tem jogo, é material para ser campeão dessa categoria. Escuta o que eu tô falando. Mas se pegar o Belal Mohamed, meu irmão, o cara é diferente. Ele é diferente, cara. E sabe o que eu acho mais interessante no Prats? Que ele fez isso bastante contra o Magny, mas fez também contra o Mitch Ramirez. É assim, quando os caras vão tentar ir para o jogo agarrado, meio que estabanado, ele bate muito bem andando para trás. Ele é muito preciso acertando o golpe andando para trás, tentando sair já ou para um clinch, ou mesmo que o cara não consiga eventualmente agarrar ele. Mas então é mais perigoso ainda você tentar botar ele para baixo se não for um negócio de afogar o cara mesmo, como se fosse um jogo do Belal Muhammad. E eu não vejo o Ian Gary fazendo esse jogo colado na frente do Prato, sabe? Então...
Não vejo Eu também. essa vai ser. Vejo inclusive o Gary circulando de costas para grade e o Pratos no centro do octógono. Aconteceu isso um pouco contra o MVP. É. Contra o MVP, ele ficou um pouco, até quando ele entrou umas mãos duras, ele deu uma plantada na frente ali do MVP. E aí foi onde o MVP cresceu, acho que no segundo round, que até no scorecard lá o Venom ganhou. Mas, cara, é que eu. Porque, André, você acha que o Gary vai fazer o Prato circular ou andar para trás? Porque a movimentação do Prato é fluida, né? Ele É. corta bastante ângulo e tal, mas. Eu acredito, cara, que em algum momento, na tática do Gary, ali, dentro da estratégia de luta, porque o Carlão que fala isso e é muito legal, né? Estratégia é o que você tem de estratégia. Eu quero pegar, botar para baixo, essa é a estratégia. A tática é a estratégia aplicada na luta, né? Eu acho que em algum momento o Gary pode usar uma tática dentro da luta de colocar o Prates de costas na grade, mas não para derrubar, para tentar ir para as costas, como o Damian faz muito bem. Sim. Se eu pudesse arriscar, e não é informação, tá? Não, eu tenho que deixar claro, pô, sou amigo do Damian, né? A gente está junto toda semana, Claro, não é claro. Sem informação. informação. Esse é um achismo meu. Uhum. Eu acredito que o caminho para o Gary, se eu fosse o Gary, eu ia estar assim, Damian, me ensina a pegar as costas dele na grade, sem precisar derrubar, porque você não gasta força, ou gasta menos força, na real, e você não fica naquela de tentar botar para baixo e tomar o cara te dar cotovelada, ainda mais o Prates, joelhada. Acho que para as costas na grade é um caminho assim Posso ótimo para fazer o uma Gary. pergunta bem burra? Porque realmente eu deveria lembrar disso, mas eu não lembro. Ele não fez exatamente esse jogo de grade para pegar as costas, ele não conseguiu contra o Chavicate? Sim. Acho que uma ou duas vezes, inclusive. Sim, e ficou nas costas Então, do Chavicate e quase pegou de Mata-Leão. Era outra coisa que E eu ia falar. contra o MVP também. Ele Contra o tá MVP ensaiando também. esse Era Mata-Leão isso que aí, eu ia já tem falar. essas Se duas deixou lutas. Ele encurralar, pegou se as deixou costas do encurralar. MVP. Ele se deixou encurralar para grudar. Contra o Chavicate, não, que o Chavicate já grudou nele de cara. Primeira coisa foi o room. Eu acho que ele estava tão confiante nesse jogo de grade que ele nem se preocupou tanto em evitar esse grude do Chavicate. Levou para grade. Verdade, foi verdade. E ele, posso falar, o Chavicate nunca achou que o Ian Gary tinha aquele quadril de ferro. É impossível tirar ele do chão ou destabilizar a base dele. Ele é muito forte, cara. Treino, cara. Treino. Ele dá aquela Ele quebradinha de quadril, né? Tem até o meme. É engraçado que ele muda o Gary, ele é outro lutador na luta agarrada do Geoff Neal pra frente. Assim, até o Geoff Que Neal ele é foi um onde ele foi lutador, treinar com o Demian, né? e aí do com o Diego. MVP e com do o Charles. Chavicate ele... Com Do MVP e o Chavicate, ele é outro lutador. Contra o Neal, ele aceitou muito jogo de grade, nem parece o mesmo cara. E é engraçado que outra coisa mudou nele. Ele vai para o chão e ele não quer manter posição, só pontuar, ele vai para finalizar, ele é agressivo no chão, cara. Ele tenta pegar de qualquer jeito. Que é a mola mestra do jogo do Demian e do Charles. Do Demian, E do Charles, principalmente do Charles. É que a gente fala muito do Demian, porque é o Demian, é o jiu-jitsu e tal. Mas quando ele tá aqui em São Paulo, ele ficou um bom tempo aqui, morando aqui, os treinos dele mesmo eram na shootbox. Ele ia lá no DM, tipo, uma vez por semana, não sei, duas, mas todo dia o couro comendo sparring e grappling e chão e porrada era com o Matuto, era com E o agora outro ele menino tá lá, o onde, cara? peruano. Porque ele tá morando lá fora, né? O Gary. Se não me engano, acho que é Londres, pode ser? Eu acho. Eu acho que ele tá morando na Inglaterra. Eu acho. Foi treinar até com o Topuria, né? Se eu tô por fora. Deu uma passadinha lá na academia do Topuria. Fez um Deve ter treino feito uns com ele 2 lá. dias de treino ali. Agora, ele matar no peito esse problema aí que é o Prates, pô, tem que aplaudir o cara, né? Tava falando isso com o Mal. Tava falando isso com o Mal. Será que não dá uma acostumada na cabeça do cara? Tipo, porque ele tinha aceitado o Buckley com 26 dias, aí ele aceitou acho que o Chavicate com 20 e poucos, aí agora ele aceitou e tem dado certo. Será que às vezes o cara não fala, mano, eu acho que eu consigo em 20 com dias, certeza. sabe? Vamos pra cima. Com certeza absoluta.
cabeça muito forte. Isso aí até o vai Charles dando me uma falou. confiança. O Charles me falou isso aí. Falou, cara, o Gary tem uma mentalidade, assim, absurda, cara. Uma confiança, sabe? Uma coisa tipo assim, Aham. eu quero e eu vou. Isso Acho aí, que cara, isso pro muda lutador tudo nesse game. mentalidade Eu- campeã, cara. mentalidade de campeão. Isso aí. Agora E acho que o UFC podia ter ligado para ele, ao invés de ter ligado para o Jack Della Maddalena, mas tudo bem. Para substituir o Eu discordo de Chavicard. você. Eu discordo, cara. Eu discordo. Acho que é sequência, cara. Porque o Sequência. Jack tava 1 ano lesionado, cara, ir direto pro cinturão, sei lá. Mas que você dá o cinturão pro cara que vem de derrota é muito difícil, mal. Isso é A não ser complicado. que seja o Adesanya, que seja o Volkanovski. Por mais que tenha sido uma luta parelha. É tratamento de ex-campeão, né? Tratamento de ex-campeão, né? De lenda, verdade, né? Porque tem ex-campeão que não tem esse privilégio. É, verdade. Sterling, alguns caras aí foram... Falando assim, vocês têm razão. Eu e o Matheus, a gente achou que... fala, Matheus. Eu ia fazer uma pergunta pro André. Queria entender, Andrezão. Te botar, essa aqui vai te botar na fogueira, hein? E aí, queria ver contigo. Cara, quem que você acha que é favorito aí para essa luta? Lógico que o que a gente está fazendo aqui é um papo pré-luta. Pré-luta. Se ele for fogueira, se ele for nem fósforo, isso aí. Nem fósforo? Nem fósforo. Pode mandar, vai. Quem é favorito? Quem é favorito para mim? Eu acho que pelo casamento de jogo, cara, eu acho o Prates. Eu acho que o Prates vai ser favorito contra muita gente nessa divisão, tá? E você acha que... Como é que essa luta... Você acha, como que ela desenrolaria, assim? Tipo, você vê, o Prates vai entrar lá e vai liquidar a fatura rápida, ou vai ser uma luta aí 5 rounds e porradaria franca? Cara, eu acho que essa vai ser eu acho que vai ser uma luta muito boa. Eu acho que não vai ser franca. Não vai ser franca. Porque acho que franca que eu quero dizer é tipo, os caras vão engajar e. Tiroteio. Irmão, 10 segundos de guete e rola. Caiu. Que caiu. Acho que não vai ser, como o Renato fala, o concurso de macheza. Eu acho que não vai ser. São 2 caras técnicos, 2 caras inteligentes, 2 caras que sabem que perder essa luta, o passo atrás é grande e a vitória te coloca lá na frente, já na grande liga, tá? Tanto pro Prates, que vai pegar um cara acima do ranking, quanto pro Gary, que vai pegar um cara super hypado, né? Se o Gary ganhar, ele rouba o hype do Prates, quebra essa sequência da Fight Nerds de 19-0, né? Ele tem essa responsa, né? E se o Prates ganhar também, ele já fica ali na beirada do top 5 e com hype maior ainda, cara. Eu acho que... Cara, imagina... Time, né? Time, né? O time para a luta de cinturão é no evento seguinte, brother. Não, 2 eventos depois, é muito perto. Cara, imagina a loucura, né? Cara, a gente tem cenários sinistros aqui, cara. Pensa só, vamos supor que cai o Maddalena cai, lesiona ali. É que também falta muito pouco, acho que não daria pelo timing. Mas ele estava machucado. Maddalena? Sim. Mas pelo time, eu acho que não daria. O Maddalena sempre lá e cortar. O cara vive no departamento médico. Mas eu acho que pelo time seria muito curto. A gente tá falando aí de... Não, se bem que é um mês, né? Não sei se ele consegue cortar. Mas vamos falar... Vamos só fazer um exercício de futurologia aqui. Futurologia básica. Imagina só, o Belal vai lá, vence perde para o Maddalena, sobe Islam Makhachev. Islam Makhachev vence o Maddalena, aí os caras botam o Prates para disputar um cinturão contra Islam Makhachev. Quando que a gente ia imaginar isso? Caraca, é improvável, né? É uma coisa improvável. Ficou de louco, cara. Cara, é coisa de louco mesmo, velho. Mas é um cenário que, na real, né? Bem possível. Pra mim, eu sendo bem sincero, se o Belal vencer o Jack Della Maddalena e o Islam ficar lá na categoria dele, o Prates vencendo o Gary, ele passa na frente do Buckley, ele passa na frente até do Sean Brady, acho, com uma chance de title shot, por causa do hype. A galera ainda não se convenceu, mesmo com a performance maravilhosa que ele fez contra o Edwards, a galera não se convenceu ainda com o Brady, e o Buckley não tem apelo nenhum.
Então o Prats vencendo o Gary, ele parece que tá somando forças, sabe? É. Ele passa acima até dos caras que estão na frente dele no ranking, mas se depender do hype. Se Então, depender do hype e da forma que vencer, é um caminho. Mas tem o Chavicate também no meio dessa história aí. Então, tem o isso que eu ia Chavicate. falar. É que o Chavicate não revelou mais o que aconteceu. Ele falou que Ele tá lesionou o joelho na cirurgia. luta. Tá na não falou montanha mais. lá, tá na montanha escondido. Tá. Pois é, cuidando do joelho. Mas assim, ele é meio que um cara que tem meio que o title shot já carimbado. Se não for o Chavicate pelo título, numa outra rodada, levando em conta esse cenário que você falou, eu não duvido fazerem o Prats contra o Chavicate para uma semifinal, cara. Mas vai ter que esperar. E o maravilhoso disso é que a gente fica conjecturando, né? Jogando dominó e tentando prever o futuro. Isso é maravilhoso. Por exemplo, Islam Mas versus Prats. Vai, André. Porra, Como cara. você faria o cenário? Eu preciso ver o Islam lutando de 7-7. Se ele tem frame para isso. Uhum. É um cara fora de série, mas ele é um fora de série dos 70 quilos. Sim. E na de cima? Sinceramente, sei. Em pé, eu acho que o Prats mata ele. Em pé. Mata, sim. É high kick e mata. Só que, porra, é o Islam, né, velho? É o Islam. Sinistro. Bota pra baixo, faz tudo. Super completo. É muito difícil, cara. Nesse alto nível, falando desse alto nível, fazer qualquer prognóstico é jogar dominó, meu irmão, no vento. É 50-50. É Porque, aposta. Prats versus Chavicate. Cara, essa daí seria a minha luta dos sonhos. Esse ano, se rolasse essa luta, eu já poderia pacotar, me manda pro céu, acabou. Eu acho que a luta mais difícil pro Prats, eu acho Chavicate. Chavicate bem, um joelho em dia, eu acho mais difícil. É grande, forte pro peso, troca. Posição física, grade, queixo, bota pra baixo. Esse cara é sinistro. Eu achei ele mais sinistro. Não dá pra botar o Prats é fenômeno, super-homem. Não. Ele é a pica. Mas, pô, contra um Chavicate, eu acho que o Chavicate tinindo, acho que ele dá luta pro Prats, cara. Dá luta pro Prats. O lance dá muita luta. Acho que ele é favorito contra o Prats. O lance do Carlos Prats é que ele é muito ardiloso, cara. Nenhum golpe dele define. Ele bate e te machuca. É difícil de ser encontrado. E estilos fazem lutas, né? Dependendo do match ali, às vezes não dá, não funciona. Ele é aquele cara que constrói o nocaute, mas ao mesmo tempo um golpe singular dele pode botar tudo pro ar, assim. Então, exato. Eu e o Matheus, a gente até chegou a pensar, o Gary, cara, tem aquele negócio do ego, da juventude, ele vai tentar trocar um pouquinho com o Prats, se provar, na primeira mão que ele sentir, ele vai entrar. Só que assim, o QI do Gary é muito alto. A gente viu que ele faz o jogo que precisa ser feito, que nem ele fez com o Michael Venom Page. Mas eu senti também que ele deixou cair um pouquinho do caos quando ele lutou com o Rakimonov, sabe? Ele aceitou um pouco, ele falou, então vamos lutar agarrado, então. E aí mostrou que, então não sei, às vezes ele pode cair no do Prats, não sei, o que você acha? Tipo, você perguntou para mim ou pro Matheus? Para você. Eu acho que essas lutas que você citou serviram de experiência pro Gary. Ele chega diferente dessa luta. Ele chega agora contra o Prats, depois de ter enfrentado o Rakhmonov, primeiro do ranking, depois de ter enfrentado o MVP. Ele já sabe que o jogo de grappling dele tá ali. Ele sabe que o striking dele sempre esteve ali. Ele sabe do perigo do Prats. Ele é muito bem assessorado. Ele é um cara inteligente. Então, na minha visão, ele não vai vir para derrubar o Prats de single leg, botar para baixo e não vai. É misturar, bater, sair, cansar. Ele vai tentar cansar o cara. É o que eu faria. É o que eu faria. Se eu fosse lutar contra o Carlos Prats, é manter a distância daquela mão esquerda, manter a distância daquele joelho, entendeu? E chutar as pernas dele, porque dificilmente ele vai catar para me dar um single. Então é chutar a perna, bate, sai, jab. Chuta embaixo, chuta em cima, jab. Chuta embaixo, chuta em cima, chuta no meio. Confunde. Roda, bate, sai, vai girando, vai girando. Grade, leva para grade. Defende para não tomar cotovelada, faz uma força, volta. É isso, cara. Entre sai, roda, e tenta chegar até uma luta de
de 5 rounds com o É, cara. avaliando pelas últimas lutas, eu iria muito nessa linha que a gente estava discutindo antes, né, Mal? Só que o Gary, ele tem um recurso que é fora do octógono, que é muito bom. Ele tá numa curva de aprendizado. Ele tá numa curva de aprendizado muito boa. Então ele sempre tá vindo melhor do que a luta anterior. E tem cara que você vê ali que o cara é aquilo e ele vai num nível ali de maturidade que é aquilo ali que ele atingiu. Ele não, ele vem sempre numa curva de aprendizagem muito grande e isso é uma coisa que diferencia o cara, né? Tem uma coisa que eu tenho certeza que tirou algumas noites de sono dele. Ele falhou na hora de aplicar o estrangulamento pelas costas, o mata-leão, por 2 vezes. Ele poderia ter vencido o Shavkat via mata-leão. Ele não conseguiu executar. Saiu, eu sei que ele saiu boladaço. Tipo, caraca, treinei isso pra caramba. Treinei com meus mestres ali, com o Demian e com o Charles, que são especialistas nisso, não consegui pegar. Contra o MVP, ele chegou na mesma posição. E não pegou. De novo. Então, eu tenho certeza que ele está apurando isso. E se ele for inteligente, ele vai canalizar isso de forma positiva e não vai levar para essa luta do Prates assim como um peso, como um problema, entendeu? É essa curva de aprendizado que você falou. De repente ele tá nesse processo de falar assim, cara, a próxima vez que eu chegar ali eu vou pegar, sabe? Ele vem mordido definitivamente, até porque ele perdeu a invencibilidade dele ali, né? Então acho que aquilo ali pega pro cara. Não, Sem perdeu dúvida. tudo. Perdeu tudo, porque se ele tivesse vencido o Shavkat, ele ia estar lutando agora dia 10 de maio contra o Belal. Putz, verdade. Exatamente. Perfeito. Perfeito. E contra o MVP, o grappling salvou, porque em pé ele perdeu pro inglês, né? Sim. Mas a gente tem que lembrar que se o MVP tivesse o... Vamos supor, se o MVP tivesse o grappling do Prats, aquela luta teria... Eu não sei se o Gary teria vencido, entendeu? Concordo plenamente. Sim. Concordo plenamente. É difícil, hein, prever essa luta. Por Mas mais talvez, que a gente saiba. Mas talvez se o MVP tivesse a contundência do Prates, talvez o Gary não teria chegado ali na posição. Né? Esses talvez aí, né? Complicado, tá? Porque é engraçado. O Gary realmente é um lutador diferente a cada luta. Primeiro, porque ele tem o QI de luta que a luta precisa, e segundo, porque ele tá na linha de evolução. Só que o Prates também tá na linha de evolução. Você pegar a luta dele no Dana White Contender Series, ele era um palitinho de fósforo que aceitou tomar golpe. Foda-se. O cara achei até que ele aceitou tomar muito golpe, assim, trocação. O cara botou ele para baixo, logo ele raspou, mas aí depois disso você já vê, cara, ele não deixa mais os caras chegarem perto. O nível de precisão dele aumentou cada vez mais, assim, ele também tá numa curva de evolução. Ele tirou o chinês para nada, né, cara? Sim, Liang, lá. nada. Agora, sejamos justos aqui. Sejamos justos aqui. Sim. O nível de competição que o Gary enfrentou não se compara ao nível de competição que o Prato se enfrentou no UFC. Trevin Giles, o Chuck Buffalo, Li Jingliang vindo de 2 anos parado, depois de cirurgia. Neil Magny. O Neil Magny, você acha que não dá para ser o mesmo Neil Magny? Não. Você quer comparar Neil Magny com o Geoff Neal, com o Shavkat, com o MVP? Não, mas é porque o Ian Gary lutou com o Neil Magny também. Lá atrás, pô. Lá atrás, né? Isso que eu digo, o cara mais duro que o Prato se enfrentou no UFC agora foi o Magny. Sim. Mais bem ranqueado, mais experiente. Sim. Verdade. É um teste de fogo, né? Um teste de fogo. Pô, é um nível de competição diferente do que o Gary já enfrentou. Com essa luta, a gente vai observar se o Prates é o cara para estar ali voando alto com as águias da divisão até 77 quilos. Ficou poético isso, hein? Ficou. Alto, esse vai ser, na verdade, a legenda, a thumb do vídeo. Ele querendo escapar aí, ó. Vai ser, já temos uma nova. Mas não, o Gary é volumoso. Mas assim, se a gente parar para pensar, cara, o Prates está destruindo todo mundo. De fato, sequência maravilhosa. Mas vamos lá, daqui para frente agora é a história do Pimblet, por exemplo. O nível, quando afunila, irmão, esquece. Ali que a gente vê quem é quem, né?
Exatamente. Concordo. Quem tá pronto pro próximo nível, né? O que me tranquiliza nesse sentido, que diferente de alguns outros lutadores, dentro de casa ele tem um material absurdo para ele treinar. Entendeu? Isso me dá uma tranquilizada, assim, quando a gente pensa nesse sentido. Pô, o cara treina com o Caio Borralho, que é um lutador mais completo do que o Caio Borralho para treinar, né? Então, tudo bem que são lutas diferentes e casamentos fazem lutas, né? E tem um puta professor lá em Taubaté, que tá com ele na caminhada inteira, que é o Christian Nogueira, da Vale Sim. Top Team. Esse cara é um puta estudioso, é um cara que forjou o Prates, desde que ele voltou da Tailândia, é um cara que é fiel. Na verdade, a equipe dele é a VTT, ele vem para São Paulo 2, 3 vezes por semana, treina aqui, mas ele é formado lá pelo Christian Nogueira, que é um Importante Inclusive, ressaltar. ele posta mais treinando lá na VTT do que na Fight Nerds. Estava É porque ele observando mora em isso. Taubaté, e aí ele treina lá durante a semana, acho que final de semana que ele vai para Fighting Nerds. Um papo que eu tive com o Menina Feia, grande Menina Feia. Ele falou, ele treina na VTT também. Teve aqui, gente fina pra caramba. Né? A galera fala. Então vocês concordam que a gente pode, na real, todos nós podemos concordar que quanto mais tempo a luta durar, é melhor pro Gary. Sim, acho que sim. E o Prates, eu acho que deve saber disso também. Com certeza. E o Prates, talvez, eu acho que vem um Prates muito estudado, mas que vai botar o nível agressivo no máximo, assim. 100% nos golpes, precisão. Você imagina como deve ser difícil lutar com um cara desse? Que qualquer coisa que o cara joga, o cara te machuca. Você praticamente não pode ser atingido, velho. É um pesadelo mesmo. Se você toma uma primeira mão, um primeiro chute, fala assim, puta que pariu, meu irmão, não posso levar outra não. E aí você já planta uma... né? O que eu tô fazendo aqui, né? Tô fazendo velho. aqui, velho. Isso é louco. O medo, o receio de entrar no clinch, porque o cara tem o clinch muito bom, aí tem cotovelada, joelhada. Se você tentar entrar no time errado, ele vai te acertar o joelho, a canela. Foda, velho. E agora pra gente encaminhar pro final aqui, Andrezão, agora é fogueira mesmo. Vai. Palpites, a gente vai de palpites aqui para finalizar o nosso papo. Tá. Qual que é o seu palpite para essa luta aí? Método e round. Rapaz, palpite, né? E Previsão. vencedor, né? Método round vencedor. Cara, eu vou ser ousado, tá? Eu vou ser ousado. Eu acho que dá Prates por TKO, segundo round. TKO, tipo, mão colou, caiu, faz o serviço. TKO round 2. Ih, minha mulher tá me ligando, rapaz. Ô, Mal, bora aí, pra gente Bora, eu vou rápido. liberar o Andrezão aí. Prates, TKO também, só que no primeiro round eu tô achando que vai ser você mais ousado ainda. Rapaz, ele vai acertar um chute alto, vai desestabilizar o Gary, assim, o Gary vai ficar meio perdido no meio da luta e no final vai acertar aquele jab direto lá que vai botar para baixo. Caraca, um atropelo, então. Eu tava esperando o Mal falar Gary, que daí ficava 2 contra 1 aqui, mas eu vou de Prates também, mas eu acho que vai ser um nocaute ali já no terceiro round. Acho que aquele nocautaço bonito, o Gary vai desmanchar e só correr pro abraço. Nosso Romário aí. É isso. Do MMA. É isso, galera. Andrezão, brigadão aí pela presença, cara, por se disponibilizar e fazer esse papo com a gente. Sempre muito bom você estar aqui. Você já é de casa, cara. Sempre convidado também. Brigadão mesmo. Maravilha. Precisar só chamar, só bater na porta do lado aqui do YouTube, né? Os canais, tudo no mesmo canal aqui. Bate na porta, chama que a gente pinga aí. Um abraço para você, abraço para o Mal. Abraço para essa galera boa de luta conectada aqui na Central do MMA. Boa, brigadão, galera. André, valeu mesmo. Valeu. Valeu, gente.